Quando a gente olha para esse texto, né, eu já tinha largado esse texto na semana passada, né, quando Jesus ele declara que grande é a seara e poucos são os trabalhadores, né, são os ceifeiros, e ele chega até a convidar os discípulos assim, olha, vamos rogar, e rogar é aquela palavra, vamos suplicar, vamos clamar para que, né, o Senhor envie então trabalhadores, ceifeiros para a seara. Então Jesus aqui ele deixa claro, traz uma clara necessidade, né? Ele fala de uma clara necessidade em uma realidade espiritual da época e da nossa realidade espiritual nos dias de hoje. E quando a gente olha para a igreja, eu fiquei pensando, eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando na vida da igreja aqui, Adriana. Né? E a gente vê a nossa igreja se movimentando com muitas frentes. Nem vamos trazer, no modo geral, trazendo só para a nossa realidade aqui local, a gente vê muita coisa para ser feita, muita coisa para... muito serviço a ser executado, e muitas vezes a gente, né, padecendo, né, por pessoas, por voluntários, e desde aquela época Jesus ele já começa a trazer essa realidade espiritual, trazer essa clara necessidade no meio do povo de Deus. De trabalhadores, de pessoas que se dispõem a trabalhar, a colocar a mão na massa. E por que isso acontece? E a gente vê isso muito claro no versículo anterior, que eu quero falar com vocês, no versículo 36. A gente vê isso no coração de Jesus. O discernimento, a sensibilidade no coração de Jesus de olhar e discernir algo que estava acontecendo. Então, no versículo 36, e isso é uma coisa que eu falei, que a gente falou nas primeiras reuniões, assim, né? Aquele que entende o chamado de Deus, quem foi chamado de Deus aí, levanta a mão. Quem foi chamado de Deus, amém? Aquele que entende esse chamado, aquele que entende que Deus, assim como eu falei na semana passada, que entende que Deus colocou algo no seu coração para fazer. Agora ele está atento, agora ele está sensível à voz de Deus. Agora ele está sensível aos movimentos na igreja, no seu reino. Então no versículo 36, a gente vê os movimentos de Jesus e como ele, né, administra isso na sua vida. Então, olha só. Então, a primeira frase diz assim: vendo Jesus as multidões. Então, quando Jesus olhava para aquele povo, olhava para as multidões, então, quando fala multidão, não fala de uma pessoa, não fala de duas, não fala de meia dúzia de pessoas, mas fala de um povo, fala de muita gente. Quando Jesus, ele olha para essas pessoas, ele tem um olhar para essas pessoas. E ele não só tem um olhar para essas pessoas, ele consegue discernir o que está no coração daquelas pessoas. O que aquelas pessoas precisam. O que aquelas pessoas necessitam. Amém? Isso é um desafio para nós. A gente vive hoje um evangelho onde a gente... muitas vezes indiretamente parece que a gente só se torna consumidor. Então a gente vem para a igreja, a gente é participante desse reino somente para consumir. Somente para se alimentar. Obter. Quando Jesus ele tem esse olhar, diz o texto, né, que isso a gente vê em vários momentos. No início do seu sermão, na sua primeira pregação, o texto começa assim, lá no Sermão do Monte, né? Mateus 5, vendo Jesus, olhando Jesus as multidões. Então Jesus ele tinha um olhar
aguçado, ele olhava para as pessoas, ele olhava para a multidão, ele olhava para o povo de uma maneira aonde ele procurava entender e saber, e ele sabia de tudo, amém? Glória a Deus. Ele olha para nós hoje, ele sabe o que se passa na nossa vida, ele sabe o que a gente precisa. Então ele tinha esse olhar, não um olhar de receber alguma coisa, não um olhar de obter algo, mas um olhar, uma sensibilidade, um discernimento, de olhar para o povo, de olhar para a multidão. E eu repito, quando a gente fala de multidão, não é pouca gente, ou seja, é muito trabalho, é muito serviço a ser feito. Ele consegue olhar para essas pessoas, e ele consegue ver a realidade dessas pessoas, seja a realidade emocional, seja a realidade espiritual, seja as suas necessidades físicas. Ele consegue olhar essas pessoas. E quando ele consegue olhar essas pessoas, ele faz esse raio-x, ele faz esse mapeamento, daí continua dizendo assim, e ele, vendo as multidões, ele começa agora a ter grande compaixão delas. Ou seja, ele não só olha, ele não só vê o que se passa com aquela gente. Você entende o que eu estou falando? Ele não só vê aquilo que acontecia com eles, mas agora ele tem compaixão, aquilo que ele estava vendo, as necessidades do ser humano, as mazelas do ser humano, as suas carências. Ele olhava para aquilo e aquilo o afetava, aquilo mexia. Compaixão fala disso, fala de misericórdia. Um dos significados é movia suas entranhas. Amém? Que desafio, né? Desafio agora a gente começar a olhar para o lado. Que desafio agora a gente começar a olhar para o próximo, olhar para o outro. E a gente identificar, conseguir ver aquilo que se passa. E agora isso movimentar algo, o Espírito Santo movimentar algo dentro de você, em favor de. Amém? Deixa eu profetizar para vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas do lado de vocês, em nome de Jesus, viu? Deus vai colocar pessoas no lado de vocês que precisam ser alimentadas, que precisam de ajuda, que precisam de uma oportunidade. Aleluia. Foi assim que Jesus fez conosco. Jesus olha para nós. A nossa condição é que a gente estava mortos dos nossos delitos e pecados. E através da vida de Jesus em nós agora, Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Então quando Jesus vê essas multidões, vê as suas mazelas, vê as suas carências, vê as suas necessidades, isso mexe com ele. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Deus. Então, vendo Jesus nas multidões, tinha grande compaixão delas, e olha só, ele começa a discernir, porque andavam cansadas e abatidas. Você conhece pessoas que andam cansadas e abatidas? E ele continua dizendo, como ovelhas, ele falou em algumas vezes isso, né? Ele olhava para o povo, ele olhava para as pessoas e ele trazia esse diagnóstico. Ele dizia assim, são ovelhas que não têm pastor, ou seja, não tem direção para a sua vida. Não tem um lugar para se refugiar. Não são cuidadas. Não são pessoas que têm segurança. São vulneráveis. As ovelhas que não tinham pastor eram vulneráveis. Qualquer um, o lobo que chegava, pegava e matava mesmo e levava. Amém? Então são essas pessoas
em nome de Jesus, que vão chegar na igreja. São essas pessoas que Deus vai colocar no seu lado. Que precisam de referencial. Que precisam ser ouvidas. Em Romanos, no capítulo 14, fala que nós que somos fortes em Cristo, amém? Agora nós devemos suportar as fraquezas, as debilidades daqueles que são fracos. Então, dentro desse panorama, dentro desse diagnóstico, agora, Jesus ele faz essa declaração: grande é a seara. Seara nada mais é que um campo, que uma lavoura que está pronta, esse campo foi semeado e agora está pronto para... Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que existem pessoas, trocando miúdos, como dizia meu pai, que é só chegar. Que quem chegar leva. Existem pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de uma direção, que precisam da manifestação de amor, de perdão. E essas pessoas, a partir do momento que elas terem isso através da vida da igreja, das nossas vidas, essas pessoas sim, elas vão ser salvas. Amém? Então existe nessa declaração de Jesus, e ele diz assim: olha, vamos rogar, vamos suplicar ao Pai que envie esses trabalhadores. Então ele fala de uma necessidade clara, uma realidade espiritual, onde é de um mundo, de multidões. E nós, eu e você, a igreja está inserida nessa realidade. Para quê? Para que a gente possa, em nome de Jesus, agora como trabalhadores, como dispenseiros da graça, como aqueles que entendem o chamado de Deus, que entendem essa liderança, que agora a gente possa, em nome de Jesus, cumprir esse chamado de Deus. Amém? Glória a Deus. Então olha, tem gente que não gosta disso, eu sempre falo isso, né? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela assim, ó: não tem como tu te esconder. Tem coisa para te fazer. Amém? E sabendo disso, então, no versículo 1 do capítulo 10, ele faz isso, então. Então ele chama agora. Quem? Ele chama as pessoas lá na rua. Ele chama os seus discípulos. Ele chama os seus filhos. Aqueles que entendem a obra da cruz, aqueles que entendem que Jesus é o Messias. Ele chama essas pessoas. Então não tem como você dizer assim: eu não tenho um chamado de Deus para a minha vida. Ainda eu não descobri aquilo que Deus quer que eu faça. Ele chama você. Ele não só chama você, porque a gente muitas vezes, né, olhando esse texto, né, diz assim, chamando Jesus agora os discípulos. A gente entende muitas vezes assim que muitas vezes a gente precisa de algo para poder executar uma tarefa. A gente precisa muitas vezes ver algo acontecer, sei lá, enfim. Só que toda a graça, a Bíblia diz que é Ele que efetua tanto o querer como o realizar. Não tem nada a ver conosco, mas aquele que está em nós. Então, chamando esses discípulos, chamando eu e você, diz o texto então, né? Deu-lhes poder. Amém? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem todas as sortes de bênçãos. De bênçãos não, de doenças e enfermidades. Sabe
que eu entendo nesse texto aqui? Que Deus vai te dar toda a capacidade. Amém? Ah, pastor, eu não sei falar. Ah, pastor, Deus vai te dar toda a capacidade. Está falando aqui de poder, né? Toda a autoridade para que você possa, em nome de Jesus, pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Amém? Libertar cativos. Todas as orientações, a partir do versículo, no capítulo 10, a partir do versículo 5, ele começa agora a dar para os discípulos todas as orientações e direções que eles precisavam, para que a missão pudesse ser executada, para que o trabalho pudesse ser feito. Amém, gente? Eu queria abrir lá em Isaías, rapidinho. Eu só vou ler o texto, né? Esse texto aqui dá para a gente ficar falando bastante tempo sobre ele, mas só ler o texto e trazer essa verdade assim, para que possa imprimir isso no nosso coração, né? Então Isaías, né, um profeta messiânico, então ele falava sobre Jesus. Então ele diz assim, né, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Amém? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a ordenar, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus está lá na sinagoga, né, e o principal da sinagoga chama alguém, era costume alguém se levantar e abrir uma parte do rolo ali das Escrituras e ler. Jesus se levanta e ele abre nesse texto e ele começa a declarar quem ele era, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Amém? Me chamou para libertar os cativos, para consolar os tristes. E a mesma missão, o mesmo chamado, assim como o Pai enviou Jesus, assim como o Pai ungiu Jesus, capacitou Jesus. João 20, 21, ele diz: agora eu vos envio. Amém? Então, sobre a minha vida e sobre a tua vida, existe uma unção de Deus. Existe uma capacitação divina para que a gente possa expulsar demônios. Diga amém. Libertar cativos. Ah, não, tem que expulsar, eu vou chamar o pastor. E manda embora esse capeta você em nome de Jesus. Ora pelos enfermos, impõe a mão sobre eles. Amém? Porque o Espírito Santo ungiu você, capacitou você. Aleluia! Glória a Deus! Que desafio, né? Que desafio. Amém. Não tem desculpa. Existe muita coisa para ser feita. Uma das coisas que me chama a atenção lá em 1 Pedro, fala que aquele que tem um dom, que exerça o seu dom para servir o seu próximo. Então tudo aquilo que estava sobre a vida de Jesus,
tudo aquilo que está sobre a nossa vida é para que a gente venha ter esse olhar para a multidão, para as pessoas, né? Então a pregação da palavra de Deus, o louvor, né, Adriana? O tocar, tudo isso tem um só objetivo: a seara do Senhor, a colheita. Amém? Glória a Deus. Amém. Abra comigo então agora, por favor, olhando então para a vida de Jesus, né? A gente vai abrir lá, foi o texto que eu terminei a semana passada, em João 13, aonde Jesus ele dá um exemplo, então, que eu falei um pouco sobre humildade, né? Sobre essa essência desse chamado, e então ele dá esse exemplo para nós, né? Deixa eu só abrir aqui. João 13. Diz assim o texto: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai também tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o que havia saído de Deus e ia para Deus. Versículo 4, preste atenção em nome de Jesus. Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela e depois colocou água, uma bacia, e começou agora a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha que havia cingido. Amém? Então, Jesus então estava prestes, né, estava chegando a hora, o momento da crucificação, né? Então Jesus agora ele reúne os seus discípulos e ele estabelece a ceia. Jesus ele manda os discípulos procurarem uma casa, os discípulos procuram a casa, acham a casa. Então agora eles estão na mesa, eles estão ali ceando, eles estão ali compartilhando, e em um momento, diz o versículo 4, que Jesus agora ele se levanta. Ele se levanta e ele pega água, ele pega uma toalha e ele começa agora a lavar os pés dos discípulos. Esse processo, né, esse momento era muito comum na época, onde os discípulos, onde o povo vivia com os seus pés, eles usavam, acho que eram sandálias, né, Roberto? Tipo sandálias, viviam com seus pés empoeirados, vocês sabem disso, né? Então, era muito normal chegar na casa de uma pessoa, o visitante, enfim, né? E ali existia aquele momento, onde existia creio eu no meu coração que existia já um lugarzinho preparado, onde estava a bacia, onde estava a água, e ali o servo do senhor da casa, ele fazia esse serviço, ele lavava os pés, o escravo, o servo, ele lavava os pés do visitante. Isso era comum, era tradição. Mas o que me chama a atenção, que diz o texto, que levantando Jesus da ceia, então, ou seja, eles chegaram para a ceia, eles chegaram na casa, eles já estavam dentro da casa, mas nenhum dos discípulos se colocou à disposição, para quê? Para lavar os pés. E Jesus nessa hora, ele vê o que está acontecendo ali. Eu fiquei pensando comigo, querido pastor José Roberto e pastor Kleber,
Se eu falar alguma besteira aqui, vocês me ajudem. Ah, eu fiquei pensando aqui, será que Jesus ele não ficou, esperou um pouquinho? Ele chegou a se sentar, porque diz o texto que ele se levanta, né? Ele chega a se sentar. Talvez ele esperou um pouquinho, isso é por minha conta, tá? Talvez ele esperou um pouquinho. Vamos ver se alguém toma uma iniciativa, toma uma atitude, vai lá e faz o serviço. Mas chegou o ponto de ele se levantar. E ele começa agora, ele se dispõe, ele vê a água, ele vê a toalha ali, a bacia, e ele se dispõe agora. Da mesma forma, creio que ele via as multidões e via aquelas pessoas e algo que precisava ser feito na vida delas, ele viu que algo precisava ser feito. E agora ele se levanta, ele se dispõe para esse trabalho, para esse serviço. Ele toma a iniciativa. E eu queria deixar uma pergunta para nós aqui nessa manhã. Será que a gente tem conseguido identificar as necessidades que há no meio da igreja? Que há na vida do nosso irmão? Será que existe em nós esse coração disposto a realmente, a literalmente não só olhar, não só ver, mas agora se levantar e fazer aquilo que precisa ser feito? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falando de igreja local aqui, nós temos muitas necessidades. Ele chega a falar assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não entendem, vocês não sabem agora. Ele fala para Pedro isso, né? Eu não vou ler todo o texto para não demorar muito. Tu não está sabendo, porque Pedro questiona ele, né? Tu não entendeu ainda, não sabe. Mas mais adiante, ali na frente tu vai entender. Porque eu agora sendo mestre, sem problema algum, e eu falei isso na semana passada, Jesus ele era 100% Deus e 100% homem, e ele era muito resolvido em quem ele era, ele sabia quem ele era, ele não teve problema nenhum de sendo rico se tornar pobre, ele não teve problema nenhum de sendo Deus se tornar homem, de sendo rei se tornar servo, ele não teve problema nenhum em relação a isso. E Jesus agora ele começa a não só servir, mas ele começa a ensinar os discípulos. Em Marcos 10, 45 fala isso, que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então Jesus ele começa agora a ensinar os discípulos. Que quando algo precisa ser feito, quando a gente identifica, quando a gente consegue discernir, que a gente possa então se levantar. Em nome de Jesus. Ele sendo mestre. Então quando a gente fala de liderança, a gente vê muitas vezes, muitas pessoas querendo ser líderes. Querendo de repente tocar aqui na frente, né? Num domingo de noite, né, Adri? Mas não querem servir. Que o dom que você recebe, que o dom que está sobre a minha vida, que possa servir aos meus irmãos. Então a gente tem Projeto Amor. Esses dias eu ouvi assim, né? Estamos precisando de gente na mídia. Olha lá, ó.
Portaria e ministério de crianças ninguém quer muitas vezes. Portaria, não, vão pensar que eu sou flanelinha, aquela coisa toda. Eu não. Vão me incomodar, tá louco. Crianças não respeitam ninguém, eu não. Me incomodar ainda com o pai. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não queremos servir? Porque nós estamos pensando só em nós. A gente pensa em nós, a gente quer ser líder. E isso existia até na vida dos discípulos. Em Lucas, no capítulo 22, do 24 ao 30, diz isso, né? Que existia dentre eles uma contenda, uma discussão, porque eles queriam saber quem que ia ser o maior. E Jesus olha para eles assim, vocês querem ser o maior? Então eu vou dizer para vocês, sabe quem é o maior? É aquele que... Jesus estava dizendo, eu sendo mestre, eu sou mestre. Sabe por que eu sou o maior? Porque eu sou filho de Deus, porque eu sirvo. Achei aqui o texto, eu só tinha dado a carta, né? 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Amém? Tem um dom pastoral aí, tem um ministério pastoral sobre a tua vida? Tem um projeto Amor para você pregar. Tem a Casa Apacentar aí que está chegando de novo, para você pregar. Tem a portaria para você pregar. Ou você quer ser púlpito? Jesus, então, ele sente essa necessidade. Estamos juntos até aqui? Quem está entendendo? Amém? Então, Jesus, ele sente essa necessidade de ensinar os discípulos. Como ninguém tinha se mexido, ninguém se movimentou, então agora ele faz o serviço, né? Deus então queria ensinar eles ali a serem humildes, a servir. E o versículo 17 diz assim, ó. Eu estou dando uma apurada aqui, tá, gente, por causa do horário. No 17 diz assim: agora que sabem, que entendem essas coisas, bem-aventurados sois, se assim o fizerdes. Então não basta identificar o problema, não basta só saber, entender, mas agora a gente precisa colocar a nossa vida à disposição para fazer. E a partir do momento que a gente faz, que a gente se coloca à disposição, o texto diz que nós somos bem-aventurados, felizes. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu queria trazer então agora, para terminar, um texto do Velho Testamento que eu gosto muito, sobre isso, assim, né? Que está lá em 2 Reis. Para ser bem prático aqui. Segunda Reis, capítulo 6, do 1 ao 7, 7 versículos. Tenho 5 minutos. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, do 1 ao 7, diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós
uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele, ou disse o profeta, ide. Então, um deles disse, serve-te de ires com os teus servos? Respondeu Eliseu, eu irei. E foi com eles, tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira, enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele, ai meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus onde caiu, mostrando-lhe ele o lugar. Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Por que eu me lembrei desse texto, né? Porque a gente vê Jesus como líder, né? Então, tomando a iniciativa, Jesus como líder ensinando, Jesus como líder sendo o exemplo para aqueles discípulos e para o povo que o rodeava. Né? Então ele agora, Deus se manifestando através da vida de Jesus e usando ele mesmo para aquilo que precisava ser feito. Agora a gente vê, e é isso que eu queria falar, que é uma iniciativa não do líder, mas uma iniciativa agora dos liderados. Amém? Então diz o texto, aqui fala de uma escola apostólica, né? De Eliseu ali e os seus discípulos ali, né? Então o primeiro versículo diz assim, ó, a gente vai pontuar cada versículo só para que a gente possa entender. Então diz assim, capítulo 6, então, primeiro versículo. Disse os filhos dos profetas ou os discípulos de Eliseu, disseram a ele. Então pensa comigo, os discípulos, os liderados, os filhos, que nem diz na minha versão aqui, de Eliseu, do profeta Eliseu, chegam para ele e trazem uma informação para ele. Diz assim, o lugar que nós nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Alguém tem alguma outra versão aí, não? É estreito demais para nós. Alguém tem outra versão, não? Apertado, de repente, tem uma outra versão. Apertado. Pequeno demais. Então, fala de um líder, Eliseu, o profeta Eliseu, e os seus liderados. E os seus liderados agora, no exercício dessa escola apostólica, no exercício do Evangelho, do Reino de Deus. Pastor, é o Novo Testamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o Velho Testamento. Vocês entendem o que eu estou falando. No exercício ali do serviço, de servir a Deus, os liderados, eles conseguem identificar algo, uma necessidade, algo para ser feito. Que o texto fala que Eliseu não tinha identificado. Então os liderados identificam algo a ser feito, uma necessidade, e Eliseu não, o líder. Amém? Então eles chegam agora e eles levam o problema, levam a necessidade que Eliseu, eu não sei se ele viu e não quis falar nada para ver se alguém tinha alguma iniciativa ou se realmente ele não tinha visto, o texto não fala, não tinha se apercebido. Essas duas hipóteses podem ter acontecido. Então, a grande verdade é que agora não era o líder que identifica o problema. Eram os liderados. A gente precisa entender, amados, que, por exemplo, vamos trazer para a igreja, os pastores, muitas vezes, eles não sabem, que nem a gente falou sobre, né? Humildade, eles não sabem tudo, amém? E muitas vezes Deus vai usar você. Vai usar você para que algo
seja executado. Porque assim como seu líder, você é um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Só que eles veem, eles reconhecem esse problema, essa dificuldade. E no versículo 2, coloca lá os seus olhos no versículo 2. Eles não só viram esse problema, mas agora eles trazem uma solução ao liderado, ao líder. Sabe aquela pessoa que só vê aquilo que está errado, mas não faz nada para ajudar? Será que o pastor não está vendo isso? Pelo amor de Deus, gente. Está tudo errado. Adriana, por favor, né? Não viu que não está dando certo esse negócio de som aqui? Mas não se coloca à disposição para servir, para ajudar, para resolver o problema. Então eles identificam uma necessidade, versículo 2, e vamos até o Jordão. Olha só, eles se colocam à disposição, eles têm um coração disponível. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e vamos construir um lugar para que a gente possa habitar. Eles não só identificaram o problema e ficaram resmungando. Será que Eliseu não está vendo isso? Pelo amor de Deus, a gente está aqui passando calor, não tem um ventilador, meu Deus do céu. Tem uma janela, é que ele não está vendo isso? Que a gente precisa construir algo. Será que isso acontece no meio da igreja hoje ou não? Será que existem coisas para fazer que você já identificou e simplesmente você não faz nada? E ainda fica dando uma estigadinha nos irmãos que estão do teu lado. Está tudo errado. Deus do céu. Não era esse o coração desses discípulos aqui. Eles não só identificaram o problema, a dificuldade, a necessidade, talvez o erro, mas agora eles se colocam à disposição para ajudar. E não só colocam à disposição para ajudar, eles falam assim para Eliseu, assim, vem com a gente. Eles reconheciam na vida de Eliseu a autoridade, eles eram submissos. Eles não tinham no coração assim, eu vou fazer aqui agora para dizer que ele não fez nada e fui eu que fiz. Amém? Versículo 3. Então Eliseu olha para eles e fala assim, vão. A gente vê também na vida de Eliseu também assim, ele não era um cara, nesse texto assim, me diz assim, ele não era um cara centralizador. Não era um cara, não, deixa que eu vou resolver isso aí. Não. Vão. Deus colocou isso no coração de vocês. Versículo 3. Então cada um deles disse, serve-te de conosco, no versículo 3. Então chamam o líder deles, chamam o pastor, o profeta, que Deus tinha colocado sobre a vida deles, para ir junto, e ele vai. Ele vai junto. Ele vai trabalhar junto. Isso se chama uma liderança servidora, no mundo secular aí. Não é aquele cara ditador, vamos lá fazer, que depois eu vou saber como é que ficou. E se não ficou bom, vocês vão ver, hein? Versículo 4. E foi com eles, e tendo chegado ao Jordão, cortaram madeira, ou seja, colocaram a mão na massa, começaram a trabalhar. O reino de Deus é isso, ele é tomado por esforço, tem muita coisa para fazer. Amados, em nome de Jesus, que você possa sair daqui, esse é o versículo 5, que você possa sair daqui hoje, o versículo 4, que você possa sair daqui hoje entendendo que tem trabalho para você, tem coisa para você fazer. Grande é a seara, e estamos aqui nós os trabalhadores. Amém? Versículo 5. Então eles começaram a trabalhar, enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Então ele clamou
clamou ele, ai meu senhor, era emprestado. Sabe o que me diz esse texto? Que no trabalho, na execução do trabalho, na lida, sabe o que vai acontecer? Falhas vão acontecer. Muitas vezes, amados, a gente não vai conseguir. Muitas vezes a gente tem que fazer com excelência, e temos que fazer com excelência as coisas para Deus. É ou não é verdade? Temos sim, é verdade. Mas muitas vezes as falhas vão acontecer. E eu vou dizer para vocês aqui, não tem problema nenhum nisso. O erro, as falhas, as dificuldades, elas vão acontecer. E sabe o que eles fazem? Eles tinham um coração. A palavra que veio para mim, Roberto, foi assim: ó, eles tinham claro no seu coração um princípio de autoridade. Então eles viram na lida, no trabalho, aconteceu algo, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai no nosso líder. A gente vai em quem Deus levantou sobre a nossa vida, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir orientação, a gente vai pedir ajuda. Sobre ele está essa graça, essa unção de Deus. E eles pedem ajuda. E agora esse homem, no versículo 6, né, diz o texto, no versículo 6, e perguntou então quem? Eliseu. Perguntou quem? O profeta. Diz assim o texto, perguntou o homem de Deus. Então Eliseu era um homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, eu não sei você. Eu sou pastoreado por homens de Deus, eu não tenho dúvida disso. Eu sou pastoreado, pastor Alberto, pastor Leandro, pastor Glavan, pastor Roberto, eu sou pastoreado por homens de Deus. E eu sei, quando as coisas erradas acontecerem, quando as falhas acontecerem, quando eu precisar de ajuda, eu sei em quem procurar. Amém? Então eles foram até o homem de Deus, Eliseu trouxe a resposta, resolveu o problema em Deus, com discernimento, com autoridade que Deus havia o conferido. E no versículo 7 então fala, né, que Deus honra a vida não só daquele líder, mas honra a vida, acontece um milagre ali, o machado se levanta, flutua. E Deus honra a vida do líder, honra a vida e dos liderados que também têm a iniciativa de servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver que oração. Meu Deus, passei um pouquinho. Abre comigo aí para nós terminar. A Adri pode me ajudar aqui, Adri? Mais 5 minutos. Amém, gente? Mais 5 minutinhos, estou terminando. Colossenses 3, 23. Não, primeiro, Filipenses 2, 14. Filipenses 2, 14. Diz assim, preste atenção em nome de Jesus. Deus tem algo para fazer na tua vida e através da tua vida, amém? Façam todas as coisas sem queixas, nem discórdias, versículo 15. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus vai colocar no coração de vocês, vocês vão discernir, vocês vão ter esse olhar de coisas que precisam ser feitas. Então façam essas coisas que Deus colocar no coração de vocês, sirvam a Deus, sem discórdia, sem discussão, sem reclamação. Muitas vezes, sabe o que acontece no meio da igreja? Existem pessoas que estão fazendo as coisas para Deus que parece que estão fazendo as coisas obrigado.
parece que botaram uma coleira, tu vai fazer. Se você se colocou à disposição para fazer, se eu e você, nós nos colocamos, entendemos esse chamado de Deus, entendemos que Deus tem que fazer algo através da nossa vida, se Deus tem colocado você em algumas áreas dessa igreja, faça tudo com o coração tranquilo. Sabe o que acontece muitas vezes? Parece que a gente está pedindo um favor para as pessoas. Essa pessoa não entendeu ainda que ela não está servindo ao homem. Ela está servindo quem? Ela está servindo a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Me desculpa falar aqui, tá? Se é só com reclamação, se é só com murmuração que você tem servido aqui na igreja, reveja. Reveja. Se não é por amor a Deus, se você não entende aquilo que Deus chamou você para fazer, reveja. Que às vezes a gente vai se movendo por uma necessidade que tem que ter. Vou até parar aqui para. A gente vai se movendo por umas necessidades, amados, e vai aceitando algumas coisas que Deus não aceita. Colossenses 3:23, por favor, Miriam. E tudo quando fizerdes, receba isso em nome de Jesus, viu? Fazei de coração, como se fizeres ao Senhor e não aos homens. Eu já fui, e aquele que se louve no Senhor, viu? Deus conhece meu coração. Fui líder de grupo caseiro, fiquei 5 anos líder da portaria, líder de Projeto Amor. O pastor Roberto passou pela portaria também, né, pastor? Sem problema nenhum. Tudo isso, sabe por quê? Por amor. Porque eu amo a Deus. Nós estamos aqui, né, Adriana? Porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. E a gente faz não para o homem, a gente faz para Deus. Pode ter uma falhinha aqui, outra ali, né? Mas Deus conhece a intenção do nosso coração. E é até bom que tenha, para que se manifeste os filhos da luz, né? Para que realmente se levante aqueles que Deus quer levantar. Amém? Vamos ficar de pé. Terminei.